Nós temos no estudo sistemático de teologia uma doutrina chamada eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Por meio dessa doutrina, nós estudamos os aspectos da igreja, estudamos a essencialidade da igreja, a importância da igreja, os atributos, os objetivos da igreja. A igreja manifesta de variadas formas o trabalhar de Deus na vida dos homens. Então nós temos um exemplo bem clássico na Bíblia, quando no livro de Atos, no capítulo 13, Lucas relata que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Ora, a igreja que estava na cidade de Antioquia, lá naquela reunião, naquela comunidade de irmãos, composta de pessoas que haviam sido encontradas por Jesus, sido compradas, redimidas por Jesus, haviam crido na salvação do Mestre Jesus, lá havia profetas e mestres. E o escritor cita Saulo, cita Barnabé, cita Lúcio e tantos outros. Então ele fala na igreja que estava em Antioquia. Antioquia era a cidade. Então lá havia esses profetas e mestres. Então não há que se falar até esse momento de denominação ou de nome de igreja. Vê-se claramente que o que geralmente denominava uma igreja era a sua localidade, o lugar onde os irmãos se congregavam. E jamais uma placa que os distinguisse por preferência ou por interpretação doutrinária ou teológica. Não até então. Ou seja, a ideia era sempre de uma congregação, de uma reunião de pessoas, de um ajuntamento, de uma assembleia na qual eles tinham tudo em comum, principalmente a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo amor, que era o amor cristão. Etimologicamente, o vocábulo igreja é a tradução do termo eclesia ou eclésia, que é uma combinação da preposição ek, para fora, e do verbo kaleo, chamar, convocar, convidar. Literalmente interpretado, esse termo ele significa chamar para fora. É lógico, da origem grega, a palavra. Então, chamar para fora é o que significa igreja. Chamar para fora de onde? Chamar para fora do mundo, chamar para fora do ajuntamento sem Deus para um ajuntamento em Cristo. Esta é a ideia da igreja, do termo igreja, no contexto bíblico. No contexto secular, esse grupo de pessoas chamadas para fora poderia ser uma assembleia, como na antiga Grécia, onde os cidadãos eram convocados para uma reunião, para uma assembleia. Só destacando que cidadãos na antiga Grécia não eram todas as pessoas, eram as pessoas livres, as pessoas que tinham influência na sociedade grega. Então, se eles fossem convocados para uma assembleia, dava-se o nome de eclésia ou eclesia, que é exatamente igreja. Logo, era uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. No Israel do Antigo Testamento, eclesia era uma congregação ou assembleia judaica, como, por exemplo, quando o povo estava caminhando no deserto, eles tinham as suas assembleias solenes. No tempo dos reis também havia as assembleias solenes, no tempo dos juízes e assim por diante. Então, essas assembleias, ou são chamadas também de congregação, pode-se entender aí também o termo igreja, no âmbito do Antigo Testamento, no sentido de ajuntamento de pessoas. Paulo escreveu aos Efésios, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então Paulo está dizendo que através da igreja, Deus se faz conhecido, sobretudo quando se trata da igreja verdadeira, da igreja de Cristo, essa que não é provida necessariamente de uma placa. Essencialmente, a igreja não é apenas uma mera organização, mas é, antes de tudo, um organismo vivo, dinâmico e atuante na Terra. Mas ele é formado por pessoas. Lógico, formado por pessoas e pessoas não perfeitas, ainda que pessoas restauradas pela graça de Deus. A igreja, enquanto organismo, tem procedência plenamente divina, pois foi estabelecida pelo próprio Deus. Enquanto organização, ela pode ser uma denominação, sim. E nesse aspecto, ela só veio a existir legalmente depois do segundo século da nossa era. Até então, não se falava em igreja no sentido de denominação, ou de templo físico, ou de tenda, ou de congregação de madeira, ou de pedras. Não. Quando se referia à igreja, ele tinha o seu sentido original estabelecido por Cristo. Então vejamos a origem e etimologia desta palavra tão importante para a nossa história cristã. A palavra igreja significa assembleia. E era assim que os primeiros cristãos se referiam à igreja, sempre se referindo às pessoas reunidas em Jesus Cristo. Quando eles se reuniam
A época da igreja primitiva não era em templos físicos, não era num espaço suntuoso como nós temos hoje. Inclusive não tinham a liberdade, como nós temos hoje, de se reunirem em um ambiente protegido por uma constituição ou por leis do país. Não. Eles se reuniam em suas casas, se reuniam em catacumbas, se reuniam em esconderijos, se reuniam em locais públicos antes de serem proibidos e assim por diante. Com o passar dos anos, surgiram as possibilidades de se reunirem em templos como nós temos hoje. Se você ainda não faz parte desta igreja, é muito simples. É só você entregar sua vida a Jesus. E já lhe aviso que você vai encontrar nesta igreja, aquela onde você se sentir melhor para se reunir, você vai encontrar muitas pessoas defeituosas, pessoas com passado, pessoas que precisaram ser transformadas e que ainda estão em processo de transformação por Deus. Pessoas que estão sendo moldadas e lapidadas por Deus. Pessoas falhas, inclusive seus próprios dirigentes, porque são homens, são pessoas que também foram compradas por Jesus, que foram alcançadas pela sua graça. Mas são pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus. Pessoas que, sem seus méritos, foram salvas pela graça de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família.